Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que vocês estejam todos preparados. Peguem o material de vocês, enquanto eu compartilho aqui a tela. Vamos lá, peguem o material para darmos início a mais uma aula de língua portuguesa, né? Sou a professora Isaela. E nós vamos dar início a mais uma aula. Então, pegue o livro de vocês, o lápis, o caderno e o livro, né? Para a gente fazer alguma anotação, o caderno para a gente fazer alguma anotação, se for possível, e o lápis. Procure um lugar aconchegante, um lugar que tenha menos barulho, que vocês possam vir assistir a aula com mais tranquilidade. Então, vamos dar início à nossa aula. Um bom dia para vocês que estão assistindo às minhas aulas pela manhã e uma boa tarde para vocês que estão assistindo a minha aula pela tarde. Então, no primeiro momento da nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma pequena leitura de um pequeno texto. Vamos lá, vamos ver que texto é esse? Então, o título do nosso texto é O Sítio do Tio Salomão. Tio Salomão tem um belo sítio. Ele se dedica ao sítio e o deixa bem bonito. Quem vai lá vê o papagaio que fala, o sabiá que canta e a vaca Sabina, que dá o leite quentinho toda manhã. À tarde, tio Salomão se deita na rede. Ô, delícia deitar na rede, não é isso? E logo o sono vem, porque lá não se ouvem ruídos nem apitos. O sítio do tio Salomão é uma beleza. Imagina esse sítio do tio Salomão, deve ser mesmo encantador. Porque, olha, o sítio do tio Salomão tem uma rede, né, tranquila, que não tem ruídos nem apitos. Então, o tio Salomão tira o cochilinho dele toda tarde e o sítio do tio é uma beleza. Então, nós sabemos que o sítio do tio Salomão tem o quê? Lá a gente vai ver quem? O papagaio que fala, o sabiá que canta e a vaca Sabina que dá o leite quentinho, né? Todas as manhãs. Então, quem são os personagens do texto? Quantos são os personagens do texto? Ó, tio Salomão é um personagem, o papagaio, o sabiá e a vaca Sabina. Então, quantos são os personagens? 4 personagens. E quem são esses personagens dessa leitura que nós lemos agora, desse texto? Tio Salomão, papagaio, o sabiá e a vaca Sabina. Então, e quais são as palavras começadas com a consoante S, nesse texto que nós lemos agora? Quais são as palavras começadas com a consoante S? Vamos procurar? Ó, Salomão, começa com a consoante S. Sítio, né, que inicia com a consoante S. Vamos lá, sabiá, que também se inicia com S. Sabina, que é a vaca, o nome da vaca é Sabina, e ela inicia com a letra S. Não é isso? Sono, a palavra sono se inicia com a letra, com a consoante S. Então, são essas as palavras do texto, começada com a consoante S. Salomão, sítio, sabiá, Sabina, aqui é nesse outro, sono, e começa com S. Essas são as palavras começadas com S, e os personagens do texto são 4, que é tio Salomão, o papagaio, o sabiá e a vaca Sabina. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos a leitura desse pequeno texto. Nesse texto, nós encontramos quatro personagens presentes nesse texto
E encontramos também palavras começadas com a consoante S. Então, agora nós vamos para o tema da nossa aula. Então, hoje o tema da nossa aula é revisão de acentuação de palavras paroxítonas e proparoxítonas. A gente vai fazer uma pequena revisão desse assunto que nós já estudamos em aulas anteriores, que é acentuação de palavras paroxítonas e proparoxítonas. Em seguida, nós iremos responder a atividade do livro didático de vocês, de língua portuguesa, na página 117, atividade Pratique e Aprenda. E em seguida também vamos ver a revisão da unidade, na página 124. Vamos lá? Então, vamos lá para a revisão da acentuação, né? Cada palavra é formada por sílabas. As sílabas se diz tônica quando a gente pronuncia com maior intensidade que as demais. As outras a gente se pronuncia com menos intensidade, e as que a gente pronunciamos, que nós pronunciamos com maior intensidade, é a sílaba tônica. E as palavras, as sílabas que nós pronunciamos com menos intensidades, são chamadas de átonas. Aqui, as que são pronunciadas com maior intensidade são tônicas, são chamadas de tônica. E as com menor intensidade, as mais fracas, são chamadas de átonas. Então, sabem que nem todas as palavras em português são acentuadas, mas todas têm uma sílaba na pronúncia. Essa sílaba é tônica, que eu acabei de falar. Então, tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, as palavras que a sílaba tônica é a última, elas são oxítonas. Como exemplo, capim, a sílaba tônica é a última. E palavras com acentuação tônica mais forte na penúltima são paroxítonas, como exemplo aqui, mato, né? Mato, mato. Observe que a maior parte das palavras em português é paroxítonas. E as palavras com acentuação tônica mais forte na antepenúltima sílaba são proparoxítonas, como pássaro. Então, todas as paroxítonas, elas são, gente, acentuadas. Todas as palavras paroxítonas, elas são acentuadas. Então, as palavras cuja acentuação tônica recai na última sílaba, chama-se quem? Oxítonas, são exemplos, né? Paraná, urubu, ó, é a palavra tônica, a sílaba mais tônica da palavra, ela está, ó, em negrito, ela está destacando aqui, ó. Paraná, urubu, pajé, vovô, jabuti, guaraná, guarani e robô, e etc., que tem mais palavras, né? E as palavras que têm acentuação na penúltima sílaba chamam-se de quem? Paroxítonas, e são as de maior número na língua portuguesa. E são os exemplos, olha, camelo, é a sílaba mais forte, não é? E ela é na penúltima e última, então ela fica na penúltima. Carro, automóvel, barco, revólver, serpente, fênix e etc. E, finalmente, as palavras acentuadas na antepenúltima, que chamam-se quem? Proparoxítonas. Então, são exemplos: antepenúltima, a palavra, sílaba, pássaro e cântico, e etc. E passando aqui, então, são exemplos de palavras aqui que tem acentuação tônica, que recai na última, são oxítonas, né? As que caem na penúltima são paroxítonas, e as que caem na antepenúltima, elas são proparoxítonas. E agora, passando para a atividade do livro de vocês, da atividade Pratique e Aprenda, na página 117. Vamos lá? Então, aqui, ó,
Atividade, né? Pratique e aprenda. Lê as capas do livro a seguir, analisando as palavras presentes em cada título. Vamos analisar as palavras presentes. É árvore da família, número ímpar. E a última é meu planeta rima com água. Então, na letra A, quais palavras desses títulos recebem acento gráfico? Quais palavras desses recebem acento gráfico? Vocês estão vendo aí, não é isso? E escreva-as abaixo e classifique cada uma delas em oxítonas, em paroxítonas ou proparoxítonas. Então, a palavra árvore e número estão acentuadas, elas são proparoxítonas. Então, a palavra família, ímpar e água, elas são paroxítonas. E a palavra você, ela é oxítona. Não é, gente? Então, as capas do livro, ó, é a Árvore da Família, aqui embaixo você vai ver, ó, capa do livro, Árvore da Família, de Maísa Zakazuki. Capa do livro, Se Você Fosse um Número Ímpar. E capa do livro, Meu Planeta Rima com Água. Então, essas, as palavras árvore e número são proparoxítonas, as palavras família, ímpar e água são paroxítonas e a palavra você é oxítonas. E na letra B, justifica o emprego do acento gráfico em cada uma das palavras acentuadas no título. Vamos lá justificar? Então, todas as palavras proparoxítonas, nós sabemos o quê? Que são acentuadas graficamente, né? Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Por isso, árvore e número recebem acento. Agora, já família e água e ímpar, que são palavras terminadas em ditongo, E e R, recebem o acento também. E você, a palavra você, recebe o acento por ser um oxítono terminada em E. Então, essa é a atividade do livro de vocês, da página 117, atividade Pratique e Aprenda. Agora, vamos para... Vou procurar aqui. Página 124. Vamos lá, vamos responder as questões da página 124. Então, ponto de chegada. Vamos ler? Chegamos ao fim da unidade. Vamos revisar os conteúdos estudados. Para isso, faço uma roda de conversa para responder as questões abaixo. Então, como nós não podemos fazer uma roda de conversa, já que eu estou daqui desse ladinho, vocês estão aí do outro ladinho, então a gente vai conversar virtualmente. No número 1, qual é o principal objetivo de um artigo de opinião? Nós já lemos em outras aulas o que são um artigo de opinião. Então, qual o principal objetivo de um artigo de opinião? É expor e defender um ponto de vista, né? Sobre determinado assunto. E, para isso, ele apresenta argumentos que se relacionam com uma ideia central. E no número 2, como ocorre a concordância entre o pronome pessoal sujeito da frase e o verbo? Então, o verbo, ele concorda com a pessoa. E pode estar em primeira, segunda ou em terceira pessoa. E o número do pronome pessoal, sujeito da frase, que pode estar no singular ou no plural. E o que é um cartoon? Vocês lembram que nós já estudamos a leitura de um cartoon? O que é um cartoon, gente? É um texto composto por linguagem verbal e não verbal, né? Ele pode conter só imagens, que é a linguagem não verbal, e ele pode ter a linguagem verbal, que ele pode ter a imagem e ele pode ter também frases.
Então, ele é um texto composto por linguagem verbal e não verbal. E vinculado em mídias digitais e impressas, produzidos de modo para despertar emoções no leitor. Emoções em quem? Em nós, que nós lemos, nós somos os leitores. Então, o cartoon costuma apresentar críticas a problemas sociais. Então, quais palavras paroxítonas elas são acentuadas? Quais são as palavras paroxítonas que são acentuadas? As palavras terminadas em e e ou s, em an ou ans, em ao ou aos, os ditongo, que é um ou uns, terminadas em us, ln, ps, r, e e x. E qual é a regra da acentuação das palavras proparoxítono? Quais são as regras de acentuação das palavras proparoxítono? Então, nós sabemos o quê? Que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.